Oi, pessoal. Então, por que que eu escolhi, cursar também a psicanálise? Como você já sabe, eu sou pastora evangélica, professora de teologia, já cursei a teologia, é, mas a gente vai lidando no dia a dia com várias pessoas e, embora a parte espiritual ela é muito importante, mas tem coisas que não são apenas espirituais ou físicas, elas também são emocionais. Então, lidando com pessoas, na igreja, eu notei que não bastava a gente estar apenas orando por essas pessoas, acompanhando elas espiritualmente. É importante, é muito importante, porque tudo no mundo físico tem base no mundo espiritual, né? A parte espiritual é a parte mais importante, mas nós somos, espírito, alma e corpo, né? A gente não pode só atender as pessoas nas suas necessidades básicas, né? Nós trabalhamos aqui, fazemos um trabalho social, fazemos esse trabalho espiritual, acompanhando as pessoas, damos os estudos da palavra de Deus, as pregações, nós temos culto praticamente todos os dias. Mas eu percebi que a parte emocional das pessoas estão muito doente. E eu senti que eu precisava fazer este curso, de psicanálise, porque eu precisava ajudar as pessoas nas suas emoções. Tem questões que a gente resolve sim, com uma campanha de oração e jejum. Nós repreendemos o mal, ele vai embora. A gente ajuda as pessoas na sua necessidade, básica, como uma cesta básica, com assistência. Mas quando o problema está nas emoções, a gente precisa fazer um trabalho mais profundo, trabalho espiritual, mas também um trabalho de terapia, conversas, aprofundar na história da pessoa, na infância, as pessoas, mesmo cristãs, evangélicas, mesmo estando todos os dias nas igrejas, elas carregam traumas profundos, Então, é necessário que nós, como os pastores, neste tempo, porque depressão, síndrome do pânico, ansiedade, transtornos bipolares, todas essas enfermidades, na mente, começa na mente, depois elas se tornam enfermidades psicossomáticas, ou seja, começa no psíquico, mas depois ela vai refletir no corpo com outras doenças físicas. Tem muitas pessoas que passam por essas enfermidades. E essas enfermidades, são as doenças do século XXI. Então, nós não estamos lidando com almas como as pessoas lidavam nos anos 70, nos anos 80. As pessoas no século XXI, 2000, e principalmente 2010 para cá, principalmente depois da pandemia também, 2019, 18, 19 para cá, as pessoas têm estado cada vez mais enfermas na alma. E tem questões que não se resolvem só com oração. A oração é importante, sim. A Bíblia é a coisa mais importante, a palavra de Deus. Mas nós precisamos ter esse olhar, para essa pessoa como um indivíduo que não apenas é espiritual, mas um indivíduo que é sentimental, precisa trabalhar as emoções. E quantas pessoas, porque são cristãs, porque são evangélicas, e elas simplesmente acham que porque vão à igreja não precisam de um atendimento, com um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Então é necessário. Então eu quis fazer a psicanálise, estou cursando em 2023, eu finalizo, escolhi um curso um pouco mais extenso, porque eu quero mesmo me aprofundar. E eu quero ter autonomia para falar do assunto. Eu quero realmente ajudar as ovelhas da minha igreja, mas não só as ovelhas, Eu estou fazendo psicanálise clínica, então em breve estarei tendo consultório, atendendo as pessoas, porque a gente vê que
Precisa, tá? Precisa, e a gente precisa abandonar a religiosidade e entender que o ser humano não é apenas corpo e espírito, mas tem uma alma aí, né, que está gritando por cura, uma cura interior, um olhar. As pessoas estão muito agitadas, elas precisam ser ouvidas e falar, elas precisam, né, a gente precisa parar e escutar as pessoas, porque tem muitas coisas não ditas, mas sentidas, né? Eu costumo dizer que há muitas crianças doentes dentro de adultos tristes e fracassados, muitas vezes que se sentem fracassados, não que são fracassados, mas que se sentem fracassados, e muitas vezes é algo que começou lá na infância, né? E esses sentimentos, essas emoções, não escolhe se você é evangélico, católico ou qualquer outra religião, né? Isso é do ser humano, são sentimentos. O Senhor nos deu uma alma que precisa ser cuidada. E é por isso, né, que eu estou cursando a psicanálise já faz um tempo, e em 2023 eu vou estar concluindo aí, e, né, e em breve nós vamos poder estar ajudando você, falando com mais propriedade sobre esses assuntos, né? Porque a gente precisa estudar para ter autonomia para falar, né? Como eu falei, eu sou uma pastora, né? A minha ferramenta principal para trabalhar com o ser humano é a Bíblia, é a oração, mas o Senhor, Ele nos deu inteligência, sabedoria para poder também estudar as ciências, as terapias, a medicina, né? E tudo isso aí que nós temos de que o Senhor nos dá condições de ter como ferramenta para trabalhar o ser humano, porque ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que vão entrar na igreja, né, e vão fazer aí uma campanha, vão fazer orações, vão ir nos cultos, e elas aí, com pouco tempo, vão estar pessoas, assim, restauradas, curadas e libertas, né, graças a Deus. Mas também tem pessoas que vão chegar com traumas tão profundos que vão precisar de um atendimento profissional, vão precisar de assistência social, espiritual, mas também vão precisar aí de terapia e de muita conversa e aprofundar mais, né, no seu passado, na sua infância, nos traumas que a vida causa, né? Então são pessoas que precisam de ter a gente ter um olhar mais atento sobre elas. Então eu entendi isso quando eu comecei a lidar com vários tipos de pessoas na igreja. A minha igreja é pequena, então eu acredito que isso é um privilégio, porque sendo uma igreja pequena, eu tenho talvez uma possibilidade de cuidar mais de perto de algumas pessoas, não tanto quanto eu ainda quero fazer, porque eu ainda tenho meu trabalho, né? Eu também sou professora de música, eu também sou artesã, eu também tenho outras coisas, então ainda não posso dedicar integralmente ao ministério como eu gostaria ainda, né? Mas eu acredito que até a psicanálise vai me dar essa condição de ter mais tempo, né, de organizar meus horários e ter mais tempo. Então, quando eu não estiver ajudando na igreja, com certeza vou estar num consultório podendo dar suporte para crentes e não crentes, para pessoas. O ser humano precisa, né, ser cuidado, e quando ele tem a alma cuidada, ele vai ter mais condições de se abrir para as coisas de Deus. Então, eu sei que tem muitas pessoas que têm preconceito, né? Inclusive dentro da minha classe de pastores tem pessoas que têm um preconceito com a psicanálise, né? Com Freud, porque a psicanálise Freud não mistura religião, né, com a psicanálise. Freud era um neurologista, um psicanalista depois, né? Então a psicanálise ela não entra nessa questão de religião, né? Mas nós podemos pegar essa ferramenta, como também eu pego com a música, né? Eu sou professora de música, então eu utilizo a música também dentro do ministério pastoral, dentro do ministério da igreja. Então eu vou usar essa ferramenta, a psicanálise, para ajudar, né, as pessoas dentro e fora da igreja. Então, como eu falei, eu sei que tem muito preconceito, às vezes, em relação à ciência, à psicanálise, à psicologia. Isso no meio, infelizmente, ainda tem por parte de alguns
pastores e líderes, né? Mas eu não tenho que preocupar com isso, eu tenho que preocupar, né, com as pessoas que Deus colocou na minha responsabilidade para eu cuidar. E eu sinto que essas pessoas precisam de um olhar mais atento, né? Então, trabalho a parte espiritual das pessoas, acompanho com oração, com palavras de Deus, também na parte social, que você sabe, na Igreja Virtude, depois você segue aí, @Igreja Virtude, e o meu Instagram também oficial, @Pastora Martinha. Você sabe que nós fazemos um trabalho muito lindo, social e também missionário, a gente, né, faz alguns trabalhos missionários, mas eu também acho importante a gente fazer esse trabalho, né, com as emoções das pessoas, porque o século que nós vivemos, né, este tempo que nós vivemos, as pessoas estão muito doentes mentalmente, sentimentalmente, e isso tem atraído para o corpo dessas pessoas doenças, né, psicossomáticas, doenças que começam nas emoções, no intelecto, na psique, na mente, e vai aí, né, para o seu corpo, e aí a gente vai ter muito mais trabalho. Então vamos tratar da mente, do coração das pessoas, e também, né, primeiro, né, do espiritual, mas também da alma e do corpo. Nós somos, né, corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo, e nós não podemos negar isso. Então Deus, ele quer tudo, né, sarado, espírito, alma e corpo. Então é por isso que eu estou cursando a psicanálise, né? Você tá vendo uma página minha aí, né? É psicanálise cristã. Então eu tenho postado algumas coisas e cada vez mais eu vou estar postando para poder ajudar as pessoas. Então eu estou aprendendo também, né? Tem muita coisa que eu ainda não posso publicar, porque ainda sou apenas uma estudante, né? Já estou preparando um livro, então lá na frente eu vou poder publicar ele também, né? Mas aí com esse conhecimento mais aprofundado sobre a psicanálise. Então, meu objetivo é trabalhar sim como pastora, continuar cuidando das pessoas, trabalhar não, porque isso é um ministério, né? É um trabalho também, mas é um trabalho ministerial, e mas aí tendo essa ferramenta, mais essa ferramenta, além da música que eu já trabalhava, ter essa ferramenta, né, da psicanálise para poder trabalhar em uma psicanálise cristã, uma psicanálise, né, que não vai fugir de dentro da palavra de Deus, porque a psicanálise não é religião, né? É terapia e é importante para todos. Todos deveríamos fazer, né? Psicanálise, ser tratados, né? Na nossa psique. Todos nós deveríamos fazer terapia, porque é muito importante. Depois eu vou trazer mais detalhes, o que é, como funciona, aos poucos eu vou trazendo aí para você, tá? Aqui, pastora Martinha, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Eu agradeço você que fica aí, né, que está aí me seguindo, né? Vamos caminhar junto com Jesus, vamos caminhar e vamos nos cuidar, amém? Deus abençoe você.